Olá, meu nome é Luciano Furlanetti, eu sou neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional e hoje gostaria de falar brevemente sobre como é feita a cirurgia para o tratamento da doença de Parkinson. Então, a cirurgia, que é chamada de estimulação cerebral profunda e do inglês o DBS, né, Deep Brain Stimulation, no Brasil ela tem aprovação não só para a doença de Parkinson, mas para o tratamento do tremor essencial, das distonias primárias, né, e da epilepsia. Então, antes de falar propriamente sobre a cirurgia, é importante salientar que acompanhamento com uma equipe especializada no tratamento dessas patologias é fundamental para que a cirurgia, o tratamento cirúrgico, o tratamento como um todo tenha bons resultados, né? A cirurgia geralmente faz parte do tratamento e não é o fim do tratamento, né? Isso é importante de ficar bastante claro. Então esse segmento pós-cirúrgico é bastante importante. Então a cirurgia já vem sendo realizada nos moldes em que é feita atualmente desde o fim da década de 80 aproximadamente, né? Então a cirurgia consiste no implante de delicados eletrodos, e esse é um modelo, né? São eletrodos que medem aproximadamente 1,2 a 1,3 milímetros de espessura, né? Eles são bastante delicados mesmo, e eles são conectados a um marcapasso parecido com um marcapasso cardíaco, e eles podem ser implantados geralmente nessa região do peito, tudo sob a pele, né, não fica nada à mostra, e dessa maneira, isso é um pequeno computador, é possível fazer a programação e acionar os pequenos contatos à medida do necessário para cada situação. O implante desse eletrodo, como eu disse, é um implante estereotáxico, ou seja, existe um equipamento que permite a definição de um único ponto no espaço intracraniano, né? E esse planejamento é feito com base numa boa ressonância magnética, né, do crânio. Então não é qualquer ressonância que a gente usa, tem que ser um protocolo específico. E a partir dessa ressonância é possível então definir o alvo com precisão submilimétrica, esse sistema estereotáxico que funciona como um navegador, permite que o eletrodo seja colocado exatamente naquela região para o tratamento da doença em questão. No caso da doença de Parkinson, 3 alvos principais são usados normalmente. Então, hoje em dia, a maioria dos casos, o núcleo subtalâmico é um alvo principal. O globo pálido interno pode também ser usado em algumas situações. Em pacientes que têm mais tremor e menos dos outros sintomas da doença, que nós comentamos no outro vídeo, né? Ou seja, mais tremor e menos rigidez, menos bradicinesia, menos estabilidade de marcha, ou seja, o foco é tremor. O tálamo, né? Pode também ser um alvo para o tratamento com estimulação cerebral profunda. Então, a cirurgia consiste basicamente em 2 fases, e isso tudo ocorre no mesmo dia, né? Então existe a fase de implante estereotáxico dos eletrodos nas regiões do cérebro. Geralmente os eletrodos são implantados bilateralmente, porque os sintomas ocorrem bilateralmente, né? Então para controle dos 2 lados do corpo. Essa primeira fase é normalmente realizada com o paciente acordado, ou seja, com anestesia local e garantia de que a pessoa não terá desconforto ou dor durante o procedimento. A vantagem da cirurgia com o paciente acordado é que durante o procedimento a equipe tem mais uma fonte de informação
quanto à boa localização do eletrodo nas regiões-alvo. E é possível também testar durante a cirurgia para eventuais efeitos adversos indesejados. Então, essa é a principal vantagem. Existem algumas situações em que, por motivos de sintomas do paciente, por exemplo, ansiedade, né, se o paciente prefere, a cirurgia pode também ser realizada em anestesia geral. Para confirmação da posição adequada do eletrodo, outros métodos podem ser utilizados durante o procedimento, e estudos mais recentes mostram que não há diferença ou impacto a longo prazo quando se compara um método com o outro, né? Encerrada essa primeira etapa do implante dos eletrodos intracranianos, a segunda etapa da cirurgia, que acontece no mesmo dia, é feita geralmente em anestesia geral, para o conforto do paciente, e consiste no implante, então, do gerador. Essa segunda etapa é bastante mais curta, e a cirurgia como um todo costuma durar um período do dia. E logo após a cirurgia, o paciente pode ser observado ou em unidade de terapia intensiva, já acordado, apenas para observação e segurança. No dia seguinte, geralmente tem alta para a enfermaria, e em 1 ou 2 dias de internação hospitalar, tem condições de voltar para casa e para os cuidados habituais. No pós-operatório, normalmente os pacientes voltam por uma consulta médica para retirada de pontos e reavaliação em cerca de 10 dias, 2 semanas. E o aparelho, no caso da doença de Parkinson, é ligado após umas 3 ou 4 semanas de pós-operatório. Isso para facilitar a questão de ajuste medicamentoso e o ajuste da estimulação, dos parâmetros de estimulação. Uma pergunta frequente dos pacientes diz respeito aos riscos da cirurgia. Isso deve ser mencionado. Então, apesar de ser um procedimento bastante seguro, os principais riscos que geram preocupação na equipe médica, e por isso tomamos o máximo cuidado, diz respeito ao risco de infecção, porque trata-se de um implante, né? Então implantes podem ter rejeição, infecção, né? E eventualmente ter que ser removidos e tal, e a infecção tratada. Então, para evitar a ocorrência desse tipo de problema, máximo cuidado é tomado durante todo o procedimento. Existe risco pequeno, e de literatura gira em torno de 1%, menos de 1% de sangramento intracraniano, como se fosse um pequeno AVC. Isso é bastante raro de acontecer com a qualidade de imagem que temos hoje em dia e técnica cirúrgica. Então isso reduziu bastante ao longo das décadas. E efeitos adversos da estimulação hoje em dia são bastante contornáveis com as novas tecnologias que têm aparecido no mercado, sistemas que permitem o redirecionamento da estimulação para um lado ou outro, tentando fugir de regiões do cérebro que possam levar a efeitos adversos como dificuldade de fala ou problemas parecidos que no passado eram mais difíceis de ser contornados. Então, de maneira geral, é realmente um procedimento bastante seguro.